Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do Céu, Espírito da Verdade, Alziro Zarur responde. A lição de hoje é o mistério do Reino de Deus, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 25 de novembro de 1970. Todos estão interessados no conhecimento da parábola do semeador e do mistério do Reino de Deus, a que Jesus se refere. Pelo céu da LBV, poderia o Espírito da Verdade esclarecer o assunto? Devendo tornar-se pública a explicação que da parábola Jesus deu em segredo aos seus discípulos, ela só foi divulgada pelas narrações evangélicas, como já o tinha sido pelos apóstolos, mas somente depois de finda a missão terrena do Cristo. Só então a massa popular, preparada por todas as palavras que ele pronunciara e por todos os atos que praticara durante aquela missão, até o momento da sua chamada ascensão, se mostrou apta a ouvir com proveito da boca dos apóstolos e dos discípulos a explicação de tudo o que dissera o Mestre, explicação que era dada na medida do que ela podia suportar e do modo pela qual o devia suportar. Efetivamente, só depois de concluída a missão messiânica, a massa popular se mostrou apta a ter conhecimento daqueles atos e palavras pela narrativa evangélica, que na ocasião oportuna se lhe transmitiu. Essa narrativa tinha de ser sobre o império da letra e foi, tanto naquela época quanto no presente, e será até ao final do ciclo, sob o reinado do Espírito, o livro da libertação, a fonte de onde jorram e hão de sempre jorrar a luz e a verdade. O Evangelho completado pelo Apocalipse de Deus, trazido à terra por Jesus e espalhado pelo Espírito Santo, isto é, pelos Espíritos do Senhor, em missão no vosso planeta. Mateus, versículos 11 a 15. Marcos, 11, 12 e 25. Lucas, 10 a 18. Aqui tendes agora, despojado da letra que mata, o espírito que vivifica, o pensamento de Jesus sem mais incertezas, no modo de entender os textos desses versículos. Dado-vos é conhecer o mistério dos céus, os segredos do reino de Deus. Mas a eles não. Esse conhecimento não lhes é proporcionado senão por parábolas.
Mateus 11, Marcos 11, Lucas 10. Aos apóstolos e aos discípulos era dado conhecerem o mistério do reino dos céus, os segredos do reino de Deus, porque, sendo os seus espíritos mais elevados que os dos outros homens da época, eles se achavam em condições de espalhar as verdades que Jesus trazia ao mundo. Mas, para o fazerem, tinham de começar por compreendê-las, razão pela qual não lhes foi dado senão o que podiam e deviam suportar, para a missão que lhes cumpria desempenhar. E com relação à vossa época, acontece o mesmo. Vossas inteligências progrediram e nós, trazendo-vos a nova revelação, com a explicação do mistério do reino dos céus, dos segredos do reino de Deus, vos confiamos a pregação definitiva para que possais espalhar por todo o mundo este conhecimento. Como ordena o Mestre, ide e pregai, de povoado em povoado, de cidade em cidade, de nação em nação, o Evangelho e o Apocalipse de Deus, dizendo como diziam os apóstolos: apressai-vos, arrependei-vos, porque o momento se aproxima. As expressões reino dos céus, reino de Deus, usadas na parábola do semeador, compõem uma imagem destinada a materializar, por assim dizer, a felicidade dos bem-aventurados. A homens atrasados que não viam mais do que a matéria, era preciso que se apresentasse uma figura material da outra vida, a respeito da qual nada perceberiam se lhes fosse apresentada em toda a sua espiritualidade. O mistério do reino dos céus, os segredos do reino de Deus, eram os meios desconhecidos até então de chegar-se àquela felicidade. Antes das revelações feitas por Jesus, os homens não formavam nenhuma ideia clara da outra vida. Por ser muito vaga, a intuição que tinham dela os havia deixado na indiferença relativamente à existência e à felicidade que poderiam esperar no além-túmulo. Jesus veio levantar o véu e esclarecer as inteligências. Mas, entendei, apenas uma ponta do véu foi levantada. A luz permaneceu velada. Continuamos hoje a levantar o véu que ocultava toda a verdade relativamente à vida eterna. Conquanto ele não tenha sido ainda totalmente levantado, já a luz brilha com mais vivo fulgor, com o fulgor que os vossos olhos, tornados mais fortes, já podem suportar. Para todos os homens, porém, tão cedo ainda não poderá brilhar, porque não atingiram a idade da razão, a indispensável maturidade espiritual. Mas também terão de evoluir para conhecer o mistério do reino de Deus, os segredos do reino dos céus. Só o conhecerão quando tiverem alcançado a purificação moral, aprendido a conhecer a infinita sabedoria do Criador. Quando houverem adquirido a ciência dos elementos e propriedades de ação dos fluidos no que diz respeito à vida e à harmonia universais, debaixo do ponto de vista do bem, que leva à felicidade, e do mal que, não evitado, leva à punição. Como diz o Mestre, a cada um segundo as suas obras.